Queria cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Também os queridos que estão em casa, participando do culto, assistindo o culto. Com muita alegria nós estamos aqui nessa noite especial da nossa vida cristã, da vida da igreja, que é a ceia do Senhor, né? Hoje é dia de ceia. Nós terminamos constituindo, praticarmos a ceia uma vez por mês, geralmente no primeiro domingo, né? Isso por uma questão histórica e não teológica, não bíblica, porque, na verdade, a Bíblia nos ensina que os primeiros cristãos, no primeiro domingo, no primeiro dia da semana, que é domingo, sempre faziam a ceia do Senhor, no início do seu encontro, que também era um encontro cultico e também era um encontro, no início era um encontro de amor, de paz, de almoço, de comunhão, com comida mesmo, né? E por várias razões a igreja terminou instituindo assim, e a gente então tem nesse domingo, primeiro domingo de cada mês, um dia muito especial da nossa vida pessoal, espiritual e da vida da igreja, que é a ministração da ceia do Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia, palavra grega que você translitera para ações de graças, né? Você traduz como ações de graças a Deus, porque é um momento de agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo por nós, sem que tivéssemos nós merecimento algum, né? E é uma refeição, e comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo por nós, e a nova aliança que nos dá a salvação eterna, né? A ceia, queridos, tem vários aspectos fundamentais. Eu vou, como exemplo, deixar 10 aqui, só para você ouvir, e depois nós vamos destacar do texto bíblico, especificamente, alguma coisa que cremos seja importante para as nossas vidas, como crentes, como servos de Deus, como família de Cristo. A ceia, ela é muito importante, em primeiro lugar, porque ela foi instituída por Jesus Cristo. Foi Jesus quem transformou a Páscoa judaica na ceia cristã, lá em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. É Jesus quem faz essa transformação, mostrando que agora a nova aliança era a aliança em Cristo e seria sempre celebrada pelos cristãos como, em segundo lugar, um memorial do sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário, em nosso lugar. Se nós tivéssemos qualquer merecimento, e não temos, mas na verdade, se tivéssemos, quem teria que ir até a cruz, ou teríamos nós que morremos ali na cruz. E mesmo assim nós não íamos conseguir. Mas você veja, a ceia lembra fazer isso em memória de mim. Lembra que Jesus fez por nós, pela graça de Deus. A ceia é um meio da manifestação desta graça de Deus. Daqui a pouquinho nós cremos que no momento em que nós estivermos partilhando juntos, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, do pão, do vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus, nós vamos estar também recebendo uma ministração da graça de Deus, através da ação do Espírito Santo. Ela, portanto, se torna um alimento espiritual. Não é corpo real, não é sangue real, é uma representação, mas é um alimento espiritual para nós, para as nossas vidas. Ela é um ato também que renova a nossa comunhão com Deus. Ela é uma refeição que reforça a unidade do corpo de Cristo. Alguns presbitérios, algumas igrejas têm inclusive achado que por isto a ceia não pode ser tomada pelos irmãos que não estão presencialmente no culto. Então, eles até não têm incentivado
que os irmãos que estão em casa também preparem ali um pão, um cálice e participem, porque falta esse elemento de estar em comunhão com o corpo de Cristo. Outros creem que isso também é só uma coisa que prefigura a unidade da igreja eterna no céu e que pode ser feita também pelos irmãos que estão em casa assistindo, mas porque estão debaixo da mesma ministração do pastor, do mesmo sacramento, do mesmo amor e da mesma comunhão, não estando fisicamente presentes, é verdade, mas espiritualmente sim. Mas o fato é que, seja como for, ela reforça a unidade do corpo de Cristo, né? É um momento de partilharmos juntos do amor de Deus, ao nos lembrarmos que somos irmãos. Eu quero que você preste atenção aqui, por favor. Eu vou repetir isso daqui a pouquinho, na verdade, mas preste atenção. Nós, na ceia, nos lembramos que somos irmãos. A palavra tem na sua etimologia uma raiz dupla que quer dizer irmãos. Primeiro, somos filhos de um mesmo pai. Somos filhos que neste momento que estamos aqui, não tem rico, não tem pobre, não tem sábio, não tem inculto, não tem erudito, não tem mais, não tem menos, não tem mais bem vestido, não tem menos bem vestido. Jesus não olha para isso. Agora Jesus olha para o corpo de Cristo como representado pelos seus filhos que são iguais. Aqui nós somos todos iguais. Nem há clero e laicato. Nem o pastor é mais, nem o presbítero é mais. Aqui somos todos iguais. E a ceia nos lembra, todos somos pecadores. E precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Ninguém tem mérito nenhum. Depois, ainda, a ceia nos lembra que nós, por causa disso, pela graça, pela misericórdia salvífica de Deus em Cristo, pelo sangue de Cristo derramado por nós rendemos graças a Deus, nós louvamos a Deus, Eucaristia, são as ações de graças. É um momento também de nós nos colocarmos diante de Deus para pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. É um momento que, perdoados por Deus, nós nos fortalecemos para sairmos daqui a pouquinho, dispostos a servirmos mais e melhor ao nosso Deus. A irmos à luta do dia a dia, mesmo com aflições, mas cheios de bom ânimo em Cristo, renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque participamos da ceia que nos lembrou do que Deus em Cristo fez por nós na cruz. E, por fim, é um ato público que proclama para toda a sociedade a esperança que nós temos da volta de Jesus. Né? Jesus começa dizendo, fazer isso em memória de mim, e termina dizendo, até que ele venha, até que ele volte. Não é verdade? Então, o texto que nós vamos ler nos prepara para a ceia, mas desse texto eu vou destacar algumas coisas ainda antes do pão e do vinho, para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Abra sua Bíblia, meu querido, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e acompanhe comigo. Eu vou ler de propósito o texto todo, versículos 17 em diante, para você pegar bem o contexto em que o apóstolo Paulo recebe de Deus, recebe pela inspiração do Espírito Santo de Deus, aquilo que ele vai nos ensinar em relação à ceia. Então, 1 Coríntios 11, 17. Se você está em casa, abra sua Bíblia lá e acompanhe a leitura do texto. Preste bem atenção agora no texto. Nisto, porém, que vos prescrevo, diz o apóstolo Paulo, aquela igreja de Corinto, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor,
e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisão entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, o que estava acontecendo ali naquela igreja? Só para você entender bem o contexto do texto em que Paulo ensina como nós devemos participar da ceia. Eles se reuniam nas casas e levavam ali no primeiro dia da semana comida. Cada um levava aí o seu farnelzinho de comida, porque eles iam comer todos juntos numa festa que terminou ganhando o nome de Festa do Amor, ou Ágape, Festa do Amor de Deus, Festa do Amor de Cristo. E esse ágape terminou sendo, devagarinho, pela carnalidade de muitos dentro da igreja, sendo pervertido e começou a se transformar de ceia do Senhor só num ato rápido, ritual, litúrgico, religioso, em que eles faziam uma oração, eventualmente cantavam um hino e tomavam o pão, comiam o pão, tomavam o cálice e logo em seguida saíam para comer, para ceiar. Geralmente era feito ou bem no início de manhã, perto da hora do almoço, ou geralmente no final do dia, na hora da ceia, como era comum entre os judeus fazerem. Então, eles terminavam comendo, bebendo, os mais ricos, os que tinham mais posses, levavam mais comida, os que não tinham, levavam menos comida, e aí quem não tinha nada, não levava nada, e aí começou-se a se formar grupinhos, os mais endinheirados começaram a comer primeiro, comer a sua comida, já não compartilhavam mais a comida com os outros, alguns bebiam demais, e até, diz o texto bíblico, se embriagavam. Ou seja, eles haviam pervertido totalmente o sentido de santidade, de sacralidade, o sentido de sacramento, ou seja, de mandamento de Jesus Cristo, e por isso mesmo estavam recebendo, diz o apóstolo Paulo, juízo de Deus. O apóstolo Paulo diz que eles estavam comendo, versículo 27, e bebendo indignamente, e tornando-se réu do corpo, do corpo e do sangue de Jesus. E ele chegou a dizer que, versículo 30,
Por esta razão, naquela igreja, haviam fracos, doentes e até pessoas que morriam. Alguns pensam que Paulo pudesse estar falando espiritualmente. Haviam muitas pessoas fracas espiritualmente, doentes espiritualmente, mortas espiritualmente. Outros chegam a achar que Paulo estava falando de forma literal. Haviam pessoas que, por causa da sua falta de entendimento do que era a igreja de Cristo, o corpo de Cristo e o partilhar deste corpo como igreja, prefigurado esse compartilhar como ceia, na ceia dominical que eles faziam, eles adoeciam espiritualmente e até fisicamente também. E Deus disciplinava alguns, chegando até a levá-los à morte. Seja como for, não temos tempo aqui para uma exegese profunda, uma análise do texto grego, etc. e tal. O fato é que a igreja estava doente. E a doença da igreja se manifestava no momento da ceia do Senhor. Então Paulo deixa instruções muito preciosas para que aquela igreja tornasse-se novamente saudável em Cristo. Uma igreja saudável espiritualmente, uma igreja abençoada por Deus, uma igreja abençoadora de quem dela participava. Porque a igreja, diz Paulo, estava doente e recebendo disciplina do Senhor por falta de entendimento, por falta de conhecimento da vontade de Deus, por falta de compreensão do que Deus queria do corpo, ou seja, da igreja, e do que representava o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Então Paulo deixa instruções para a ministração da ceia do Senhor. E destas instruções, nessa noite eu quero destacar com vocês a ordem paulina para que eles, ao participarem da ceia do Senhor, e isso vai para toda a nossa vida, não é só para o dia da ceia, mas ela começa hoje na sua vida e vai a semana toda, eles examinassem cada um a si mesmo. Versículo 28, leia lá. Então Paulo diz, olha, o cálice representa a nova aliança em Cristo Jesus. Vocês façam isso para lembrar de Cristo. Todas as vezes que vocês comerem o pão, beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Está subentendido aqui a ressurreição do Senhor, até que Ele volte. Por isso, não comam do pão e não bebam do cálice, versículo 27, indignamente, para não se tornarem réus, para não serem culpados de estarem fazendo um ato apenas e tão somente religioso, para não ser um ato místico. Alguns dão à ceia uma ideia, uma ação mística. Havia grupos na igreja, heresias já estavam adentrando a igreja cristã, grupos gnósticos, que traziam esta ideia mística, e a ceia, portanto, era um momento muito místico para eles, porque achavam que havia um poder especial ali naquele momento, e então aquele pedaço de pão, aquele partir do pão, se tornava o corpo real de Cristo, e aquele vinho, o sangue real de Cristo, e aquilo dava um poder místico, esotérico até, um poder espiritual. E Paulo diz, tudo isso não, isso é isso é indigno do corpo e do sangue de Cristo. Não sejam indignos, se tornem dignos para participar desse momento tão especial. E como? Versículo 28. Examine-se, pois, cada um, que é o que quer dizer homem aqui, as mulheres também estão incluídas, a si mesmo. E depois de examinarem-se cada um a si mesmo, então coma cada um do pão e beba do cálice, agora já com discernimento do que é o corpo de Cristo,
referente ao sacrifício de Cristo, e do que é o corpo de Cristo, referindo-se também à igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte. Então, eu vou deixar com os queridos, nesta hora, 5 coisas muito importantes para as nossas vidas. Para a minha vida, para a sua vida, para a vida desta igreja, para a sua família, para o seu lar, para a sua vida como um todo, antes de você participar da ceia do Senhor. 5 coisas importantes para você que está em casa, para você que está assistindo ou vai assistir essa mensagem uma hora qualquer. Examine-se cada um a si mesmo. Eu quero te convidar a examinar a sua vida só a você e não a mais ninguém. Vamos colocar em pé? Todos de pé, por favor, em respeito a esse momento em que nós vamos orar, pedindo que agora, porque tudo isso foi a introdução da mensagem, agora Deus nos abençoe na mensagem que pela sua palavra nos será trazida. Deus de amor, Pai querido, Deus de toda honra, toda glória, todo poder, nós que aqui nos ajuntamos em culto solene para a Ti prestarmos culto, honra, glória e louvor. Agora, humildemente te pedimos, fala pela Tua palavra aos nossos corações. Fala pela unção e pela ação do Teu Espírito Santo às nossas mentes. Também aqueles que estão assistindo esta mensagem, aqueles que ainda a assistirão pelas redes sociais, para edificar as nossas vidas, a bem de Te servirmos mais e melhor, glorificando em tudo o Teu nome. Fica conosco nesta hora, nos assiste, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Examine-se cada um a si mesmo. Para quê? Em primeiro lugar, para reconhecer os nossos erros e os nossos pecados. Tem gente que não gosta de julgar a si mesmo. Não gosta, mas adora julgar os outros. Você encontra o sujeito começa. Você já viu o fulano? Soube do ciclano? O Beltrano? Meu Deus, que desgraça. Ele adora julgar tudo e julgar os outros. Ele julga o pastor, ele julga o sermão do pastor, ele julga o presbítero, ele julga o irmão, a irmã, ele julga a família do irmão, a família do irmão, da irmã, ele julga os colegas de trabalho, ele julga todo mundo. Ele mesmo não julga a si. Isso é um pecado gravíssimo. Há uma ordem de Jesus. Aqui não temos tempo de fazer aula de teologia, né? Aquilo que Jesus ordenou, aquilo que a Bíblia orienta, né? Há várias categorias, né? de orientações bíblicas. Algumas são ordenanças de Jesus, a ceia é uma delas. Outra, não julgueis, para não serdes julgados. Com a mesma medida que julgardes o outro, serás julgado também. Isso é pecado. A ceia nos lembra que nós, como já disse no início, na introdução, somos iguais. Nós não somos melhores do que ninguém. E a ceia nos lembra que nós não somos merecedores. Já viu gente que se acha merecedora? Eu não sei por que aconteceu isso na minha família. Eu não sei porque Deus permitiu acontecer isso comigo. Eu não mereço. Já viu gente falar assim? Eu não mereço. Eu vou na igreja todo domingo, eu vou no estudo bíblico, eu sou dizimista fiel, eu não roubo, não mato, não fumo, não bebo, não danço. Já viu gente falar assim? Eu mereço ser abençoado por Deus. Na cristandade, nas igrejas cristãs, nós estamos cheios de gente assim, que são bons religiosos, e que por serem bons religiosos e piedosos, e fazerem coisas boas e não fazerem coisas ruins, acham que merecem
serem mais abençoados por Deus do que outros. A ceia nos lembra que todos nós somos pecadores. E que nós não somos melhor do que ninguém. Todos nós cometemos erros e pecados, todos, sem exceção. Houve um só na história que não cometeu erro e não teve pecado, foi Jesus. Todos nós cometemos erros e pecados. Ah, pastor, mas o erro do irmão lá é gravíssimo, porque ele adulterou. Mas o seu é pior que o dele, você é fofoqueiro. Entendeu? Todo mundo tem erro, todo mundo tem pecado. Por isso nós somos iguais. E a ceia é uma oportunidade, meu irmão. É uma oportunidade, minha irmã, em nome de Jesus, de você reconhecer isso diante de Deus. De você depender de Deus, de você dizer, Senhor, eu por mim mesmo não consigo. O máximo que você conseguirá é ser religiosamente uma pessoa quase perfeita. E ainda assim, você sabe, você terá muitos erros e muitos pecados. Na ceia, a gente reconhece que nós não somos melhores do que ninguém. Por isso nós não julgamos nesse momento a vida de ninguém. Nós julgamos quem? Quem? A nós mesmos. Examine-se cada um a si mesmo. Em segundo lugar, deste exame e desse reconhecimento, tem que vir arrependimento. Há muitos erros e pecados que nós cometemos, dos quais até nos esquecemos. Por isso o salmista clama a Deus que lhe perdoe até os pecados que lhe são ocultos. Mas de muitos nós nos lembramos. De muitos nós temos consciência. E na ceia é um momento em que nós vamos fazer uma análise disso. Há pecados que nós até permitimos. Há pecados que até nós guardamos no coração, lá no fundo, escondido. Eu me lembro de ter atendido uma pessoa, certa vez, e ela ficou me enrolando meia hora para falar do problema que ela queria falar, e não teve coragem, então ela me contou uma parábola, falando assim, pastor, eu vim aqui, na verdade, para falar de um amigo meu. Esse meu amigo tem um problema escondido, tá? E ele me contou, e eu quero ajuda para poder ajudá-lo. Eu quase que dei risada, né? Falei, tá bom. O seu amigo, qual é o problema do seu amigo? Ele falou, ele é viciado, mas ninguém sabe, em pornografia, pastor. E ele se viciou nisso, a mulher dele vai dormir, os filhos vão dormir, ele levanta, vai para o computador e fica até 2, 3 horas da manhã ali vendo pornografia, e se viciou nisso, e eu preciso ajudá-lo, e eu não sei mais o que fazer. Falei, começa reconhecendo que é você, esta pessoa, e começa se arrependendo deste pecado, para realmente pedir perdão a Deus, e mudar de vida. Porque enquanto você ficar dizendo que o pecado é do seu amigo, você não vai mudar de vida. Aí ele começou a chorar, baixou a cabeça e falou, sou eu mesmo, pastor. Na ceia nós temos que, em primeiro lugar, reconhecer os nossos erros e pecados. E em segundo lugar, examinando cada um a si mesmo, nos arrependermos deles. Veja, há uma diferença muito grande, preste atenção, entre remorso e arrependimento. Remorso é passageiro. Remorso causa culpa. Remorso a gente pode até chorar,
por ter cometido um erro ou estar cometendo um erro, mas a gente não muda de vida. Não deixa o pecado. A gente dá uma chorada, fala, eu preciso largar esse vício, eu preciso largar esse problema, eu preciso largar essa situação, eu preciso mudar de vida. Mas 5 minutos depois, já passou. Arrependimento é o que Jesus pregava. Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Arrependimento implica em reconhecimento dos erros que você precisa colocar no altar do Senhor, hoje, e em mudança de vida, pedindo realmente perdão. Porque aí, a ceia vai te lembrar a terceira maravilhosa coisa: Deus perdoa. Eu tinha vários textos bíblicos para ler aqui, mas eu acho que não vou lê-los, eu vou citar para você saber. Eu ia fazer, nesses pontos todos, um contraponto com com a carta de 1 João. E na carta de 1 João, o servo do Senhor vai dando todos esses pontos lá, ele vai falando que todos nós temos pecados. Ele diz em 1 João capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, que é o tempo que nós estamos aqui do examine-se a si mesmo, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, diz o texto, de toda injustiça. Então a ceia, em terceiro lugar, é um momento de receber o perdão de Deus. Agora preste atenção, por favor. A ceia é um momento de reconhecer os nossos erros e pecados, examinando a nós mesmos e não aos outros. A ceia é um momento de nos arrependermos dos nossos erros e pecados e pedirmos perdão. 3. A ceia é momento de recebermos o perdão de Deus. De tomarmos posse do perdão de Deus. Queridos, nesses 30 anos de ministério, de gabinete pastoral, e agora, do mesmo jeito, como capelão lá universitário no Mackenzie, uma das coisas mais incríveis foi ter atendido centenas, talvez milhares de pessoas, que tinham uma grande dificuldade nas suas vidas. Elas não conseguiam receber o perdão de Deus. Já viu gente assim? Gente que não consegue chorar diante de Deus, se arrepender, mudar de vida, mas tirar também, junto com isso, a culpa do seu coração. Gente que carrega a vida toda uma amargura, que se transforma numa raiz de amargura, porque não consegue receber o perdão, não se acha mais digno. Eu conheci uma pessoa, ela chegou na igreja e durante uns meses ela sentou ali num cantinho do domingo e terminando o culto, já na hora da bênção, ela saía correndo e eu olhava, eu dizia, eu vou pegar esse cara uma hora. Como ele sai correndo, e os diáconos tentavam, eu já tinha avisado os diáconos, pastor, não dá tempo, ele se manda e vai correndo. Eu falei, mas eu vou pegar esse cara, não é possível. Aí convidei um pastor para pregar, o meu auxiliar estava pregando, e eu falei, agora na hora que foi o início da bênção, eu vou correndo, e eu vou pegar lá na porta. E aí aconteceu. Falei, irmão, cumprimenta aqui, irmão, você vai embora todo domingo, a gente não sabe nem quem você é. Ele, pastor, não é que eu sempre sabe. Bom, vou encurtar a história. Terminou vindo para o gabinete. Aquele homem há anos não se perdoava por um erro grave que ele tinha cometido, era um erro grave, que causou problemas à família dele, um erro de adultério. E ele diz, eu não consigo participar da ceia, eu não consigo me perdoar, pastor. Eu acho que Deus já me perdoou, mas eu não me perdoo. Na ceia, a gente toma posse, amados, de uma coisa chamada
a maravilhosa graça de Deus. Você já imaginou o ladrão ao lado de Jesus na cruz, dizendo para Jesus: olha, Senhor, tudo bem, o Senhor é mesmo o Messias, o Cristo, eu reconheço isso, o Senhor acabou de me dizer que ainda hoje eu estarei com o Senhor no paraíso, mas não vai dar, porque eu não vou aceitar, eu não vou me perdoar pelos erros que eu cometi. Queridos, Miqueias diz que Deus nos perdoa, e lança os nossos pecados, as nossas iniquidades no mais profundo do mar. E não quer que a gente ande carregando fardos difíceis de carregar, de suportar pelo resto da vida. A ceia nos permite receber o perdão de Deus. É como, para terminar esse item, se você hoje zerasse. Eu vou começar de novo. Eu tenho que tirar esses erros, eu tenho que tirar esses pecados da minha vida, então eu vou confessá-los. E vou pedir que Deus me perdoe. E eu vou ser sincero na minha fé, então eu sei que Deus vai me perdoar. Deus vai me perdoar, para que eu possa participar da ceia, sem um coração pesado e carregado. Deus vai me transformar, Deus vai me ajudar, Deus vai me sustentar. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir mudar de vida, mas Deus estará comigo. Jesus Cristo estará comigo. E Jesus Cristo mesmo disse que ainda que eu passe por muitas aflições, e a luta contra os pecados e os erros são também aflições que nós enfrentamos, é preciso ter bom ânimo. Em Cristo nós podemos vencer. Em quarto lugar, a ceia, preste atenção, quando nós nos examinamos a nós mesmos, a ceia nos faz liberar perdão, pedir perdão e perdoar. Assim como em Cristo fostes perdoados, perdoai vós também. Ordem do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Jesus Cristo chegou a dizer que antes de dar a sua oferta no altar, você vai em oração, se acerta se tem alguém que você precisa perdoar, ou se tem alguém que você precisa pedir perdão, para depois a sua oferta ter valor. Lembra disso? É verdade. Queridos, hoje é dia de você perdoar. E hoje é dia de você fazer o propósito de pedir perdão para alguém. Você não foi perdoado? Deus não vai te perdoar? Por que você não vai perdoar alguém? Ah, pastor, não dá. A pessoa me ofendeu demais, eu fui muito ofendido, eu estou muito magoado. Mas se você reconheceu que não é melhor e nem pior do que ninguém, você também não é melhor e nem pior do que quem te magoou. E saiba que em algum momento da sua vida você magoou alguém. Perdoe. Limpe a sua vida, limpe o seu coração. Quebre essas amarras que te prendem. Essas situações que podem se transformar em raízes de amargura. E aí é muito mais difícil arrancar. Perdoe. Entrega nas mãos de Deus. Olha, meu irmão, você não me deve mais nada. Assim como a minha dívida foi quitada em Cristo, a sua dívida comigo está quitada também. Agora Deus é que é o justo juiz. Você não me deve mais nada, eu te perdoo. Toca a tua vida, eu tocarei a minha. Às vezes não é possível tocar juntos, não é possível andar juntos, mas é possível que você liberte aquela pessoa para ela tocar a vida dela e você a sua. A ceia é o momento em que você, perdoado por Deus, perdoa também. E é o momento que você pede perdão. Há alguém que você tenha que pedir perdão? Pois então hoje você vai fazer um propósito com Deus.
Eu preciso pedir perdão para aquela pessoa. Uma esposa para um marido para uma esposa, um filho para um pai para um filho, um irmão em Cristo para outro irmão em Cristo, um colega de trabalho para um colega de trabalho. Se você sabe que ofendeu alguém, ou que tem alguém magoado ou chateado com você, é seu dever cristão, ao examinar a si mesmo, e isso vira a sua mente, você saber disso, ir lá e se acertar com essa pessoa. E a ceia te fortalece espiritualmente para isso. Depois, em quinto lugar, a ceia é um momento de santificação das nossas vidas para fortalecermos a nossa fé. Examine-se cada um a si mesmo. E então, é um momento de nos santificarmos diante de Deus. É um momento de buscarmos um compromisso sério, honesto com Deus, para não sermos réu do corpo e do sangue de Jesus. Vejam, eu por causa do tempo, já estou acabando, não fiquei usando 1 João, mas vejam no texto, o apóstolo Paulo dizer para aqueles crentes que porque eles não examinavam a si mesmos e não agiam corretamente, portanto, eles traziam juízo para si mesmos. E no versículo 30 diz: e esta é a razão porque muito dentre vós, daquela igreja, são fracos, são doentes e até os que morrem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros, mas, quando julgados por Deus, seríamos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quando nós buscamos santificar as nossas vidas, muitas vezes Deus nos disciplina sim. Mas a disciplina do Senhor é para a correção. A disciplina do Senhor é para o ensino. A disciplina do Senhor é para o crescimento espiritual, é para o amadurecimento espiritual. É para a santificação. 1 João diz isso lá. Ele cita isso. Quando nós estamos diante de Deus, nós crescemos espiritualmente, amadurecemos espiritualmente. Nós temos mais comunhão com o Pai. Comunhão que se observa na prática em santidade de vida. 1 João, capítulo 1, versículo 4 a 6, nesse texto que eu disse que eu não ia ficar usando por causa do tempo, ele diz isso, e esse eu vou ler, porque ele diz assim: aquele que diz, eu conheço o Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a palavra de Deus, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que permanecemos em Cristo, quando andamos assim como ele andou. 1 João capítulo 1, versículos 4 a 6. Santidade. Procurar andar como Jesus andou. Procurar pensar como Jesus pensou. Procurar agir como Jesus agiu. Quem sabe nos perguntarmos, em meus passos, o que faria Jesus nesta hora? E em último lugar, a ceia é um momento em que, examinando cada um a si mesmo, nós nos fortalecemos espiritualmente para servirmos a Deus e darmos frutos. Você vai sair daqui a pouquinho desse culto, são 10 para as 8, 8h15 deverá estar terminado o culto, creio eu, a mensagem está acabando, e aí, o que você vai fazer? Você reconheceu os seus erros e pecados, examinou o seu coração, a sua vida, pediu perdão, tomou posse do perdão de Deus para se libertar, você se comprometeu a perdoar e a pedir perdão,
Você se comprometeu a santificar a sua vida? A ter um compromisso mais sério, mais honesto, mais verdadeiro, mais digno com Deus? Então, em último lugar, como fruto do examinar-se a si mesmo, você vai sair daqui disposto a servir mais e melhor ao Senhor. E vai sair daqui disposto a dar frutos para a honra e glória de Deus. Eu vos designei, disse Jesus, para que vades e deis frutos. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, fala dessa luta da carne contra o Espírito. Mas fala que nós devemos viver o fruto do Espírito. E a ceia nos aponta agora, ao examinarmos a nós mesmos, nos aponta para isso. A última pergunta desse autoexame é: será que eu estou dando frutos? Será que minha vida tem abençoado a vida de outras pessoas? Será que o meu lar tem sido abençoado por mim? A minha igreja? O meu local de trabalho? Será que a minha vida tem glorificado a Deus? Será que eu tenho servido a Deus como Ele quer ser servido? E isso tudo é fruto de examinarmos-nos a nós mesmos e não a mais ninguém. Apesar do louvorzão aí da igreja do lado, eu vou te convidar nesta hora a baixar a sua cabeça, fechar o seu olho, e nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não deixe o barulho de fora atrapalhar a sua oração, o seu exame pessoal. Com sinceridade, porque agora é só você e Deus conhece o seu coração, você não pode enganar a Deus. Reconheça erros e pecados que você precisa colocar agora diante do altar do Senhor. Arrependido, sinceramente arrependido, peça perdão. Tome posse do perdão. Para você participar livre, perdoado, restaurado desse momento tão especial da comunhão da igreja. Mas também se comprometa a perdoar e pedir perdão. Perdoe quem você precisa perdoar. E peça perdão para quem você precisa pedir perdão. Tome posse desse momento especial para santificar a sua vida. Fazendo um compromisso sério de ser um servo e uma serva que, por fim, examinando a si mesmo, procure viver de uma forma digna para glorificar, para honrar, para louvar esse Deus maravilhoso de graça, de misericórdia, que te acolhe, que te ama, que te abençoa, que te abraça, que te perdoa, que restaura a tua vida. A Ele toda a glória, todo louvor. A Ele a dedicação das nossas vidas, das nossas mentes. Para Ele, que nós possamos dar frutos de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, de fidelidade, de domínio próprio. Frutos que glorifiquem esse Deus maravilhoso que nesse momento nós lembramos. Mandou o seu Filho único para morrer por nós na cruz do Calvário, sem que nós tivéssemos merecimento algum para nos dar a vida eterna.